É, então, muito bem. Hoje, essa semana, o pessoal tem quatro bancos centrais fazendo decisão de política monetária, né? Relevante. E o Copom, hoje, no final do dia, olha só, a situação está uma situação tão sem novidades que nós estamos discutindo se é plural ou se é singular, né? A Uhum. expectativa hoje, eu acho que eles vão retirar esse guidance, vamos chamar assim, de duas reuniões à frente. Por que que eu considero razoável fazer esse movimento? Porque está tudo tranquilo, é uma boa hora de fazer. O fato de retirar a sinalização de duas quedas de meio não significa que isso não vai acontecer. É bem possível que isso aconteça ainda. Então, é uma hora de. Você dá um forward guidance, desculpa ficar com essas expressões em inglês, mas você dá um forward guidance para o mercado na hora que ele precisa. Na hora que não precisa, o ideal é não ter essa amarração. Eu acho que o Copom hoje muda isso. A atividade econômica continua indo bem no Brasil. A inflação está caindo devagar, alimentos está puxando a inflação para baixo, não só aqui como no mundo inteiro, mas preço de serviço é mais alto do que devia, o core, o núcleo da inflação é um pouco mais alta também. É um movimento similar ao que está acontecendo em várias economias. Então, sugere que para o Copom hoje não tem muita novidade. A novidade está aí no plural ou no singular dessa sinalização que o Copom vai dar. Ô, Legrazi, considerando a tua experiência anterior, né, inclusive no Copom, entender um pouquinho, né, como essa remoção, vamos colocar assim, do foreign guidance, se isso poderia beneficiar, né, essa atual flexibilidade aí do Banco Central na condução de política monetária, especialmente nesse ambiente, né, que a gente pontuou aqui anteriormente, incertezas ainda internacionais, inflação de serviços persistente, o mercado fica tentando entender, né, e eu queria saber qual que deve, de fato, ser esta reação ao retirar, se retirar esse foreign guidance, baseado ainda na tua experiência aí de muito tempo também ali no Banco Central. Então, eu diria que retirar agora é bom, porque o mercado está calmo, está tranquilo, e consegue fazer a conta de um jeito bom. O ruim é fazer essas mudanças quando está num ambiente muito volátil, de muita insegurança. Como o mercado vai reagir a essa eventual alteração, eu acho que vai reagir muito pouco. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, acho que não vai ser muito relevante. Tenho a impressão que é muito mais relevante o que o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos vai fazer daqui a pouquinho. Acho que vai ser mais relevante do que essa alteração no Copom. É, quando a gente olha, quando eu olho para Copom, o que eu vejo? Assim, a gente reduzindo o juro 0,5% todas as reuniões, até mais ou menos 9,75, 10, 9,5, e parando por ali. Então, pode ser, chega no final, cai para reduz o ritmo para 25, alguma coisa, e para lá em 9,5, 9,25, 9,75, aí a depender da situação. Isso vai ser mais para o final do ano. Então, não vejo muita novidade agora. O que é relevante o cenário internacional pode fazer alguma mudança importante nessa análise. Reinaldo Legrazi, muito boa tarde para você. Prazer falar Olá. contigo, Felipe Nascimento, agora. Você comentou, né, uma semana importante de política monetária e agora comentando a respeito dos Estados Unidos, mas até mesmo eu queria abordar um pouco sobre a dinâmica que a gente viu no Japão, né? O Japão acabou a era de juro negativo, elevou taxa de juros. Nos Estados Unidos ainda um juro bastante elevado. Na Europa, juro alto ainda também, com expectativa de corte, mas ainda num patamar mais elevado do que historicamente esteve. Esses movimentos todos, eles acabam retirando um pouco da liquidez de emergentes, principalmente a gente focado aqui no Brasil. Queria entender um pouco sobre isso, né? Sobre essa movimentação do dinheiro para fora dos emergentes num mundo, num contexto de juro mais alto, se isso de repente pode até mesmo continuar, mesmo com o ciclo se aproximando de afrouxamento lá fora, mas se essa movimentação pode continuar tirando um pouco da atratividade, tirando um pouco
da liquidez aqui do nosso mercado, impactando nos nossos investimentos? Então, Japão é uma cultura milenar, né? Tudo lá é muito longo prazo. Faz 30 anos que o Japão briga com a deflação. E agora, aparentemente, essa batalha tá bem encaminhada. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque nesses 30 e poucos anos, já várias vezes, nós, os analistas, né, consideramos que já essa batalha também estava vencida. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E os japoneses estão tomando muito cuidado com isso. Então, ontem eles fizeram uma mudança de menos 0,1 de juro, que era juro negativo, para zero. Puxa vida, quase nada, né? E ainda deram a sinalização de que vai continuar por aí. É uma mudança pequena, relevante, porque era importante ver o Japão se mover. Isso eu também acho que foi bom. Na mesma linha que estava falando do Copom, eles fizeram no momento que o cenário está adequado. A economia lá está indo bem. No começo do ano fraquejou um pouquinho, depois em final de fevereiro, março, voltou a dar bom. Tem uma sinalização que isso pode estar se invertendo também. Então, assim, o cenário para o Japão não é ruim. A economia está forte, diferente do que aconteceu nos 30 e tantos anos, a economia está forte, a inflação está lá em torno de 2%, sinalizando uma maior tranquilidade com relação à deflação. Vamos lembrar aqui que deflação é muito ruim, bem pior que inflação. A inflação é preço subindo, etc. e tal, a gente sabe como tratar. Deflação significa que os produtos amanhã vão estar mais baratos do que hoje, portanto ninguém consome, ninguém compra nada. A economia para de funcionar. A deflação é complicada, não pode brincar muito com isso, e foi o que aconteceu no mundo nos últimos 15 anos, durante o Covid também. Então o Japão foi um bom movimento, eu gostei. Você falou de Europa também, com juro um pouco mais alto, e fluxo para emergente. Esse é um bom ponto. A mudança do Japão e na Europa, com juro um pouco mais alto, está impactando como os emergentes. Os analistas todos da virada do ano para cá, eu me incluo nessa avaliação, estão vendo um fluxo para Brasil bom, para emergente bom. O Brasil está com uma safra excepcional ano passado, um fluxo financeiro muito bom, a produção de petróleo bombando, fizemos uma balança comercial ano passado 50% mais alto que a média e vai continuar pelos anos vindouros. Nós esperávamos um real mais forte e isso não está acontecendo, não está havendo fluxo. Não é só para o Brasil. O México é um grande beneficiário, mas o México tem um vizinho muito bom, muito forte, está sendo beneficiado por esse movimento de mudança de cadeia de suprimento. Mas para emergente, eu tenho a impressão que a falta de fluxo vem um pouco do que você falou, do diferencial de juros está favorável, as empresas indo bem nos Estados Unidos também não atrai tanto recurso para emergente, mas está faltando um pouco de história para os emergentes. Os emergentes vão crescer como? O México tem uma história para contar. Mas, no caso do Brasil, fora isso que eu falei, que está faltando um pouco de crescimento robusto, aquela coisa de... alguma coisa que atraia investimento de longo prazo e que realmente assim, starte um movimento mais duradouro. Está faltando um pouco isso. E aí, nesse momento, fica o diferencial de juros. O diferencial de juros hoje é favorável para os países mais avançados, e aí o real não valoriza e o fluxo não está vindo, nem para moeda, nem para ações. Legrazi, e esse cenário a gente tem, de repente, estratégias ou argumentos que possa reverter isso e fazer este fluxo de volta, né, vir para cá. A gente viu no final do ano, como você muito bem pontuou, né, esse apetite melhor. O estrangeiro ainda parece que ele ainda mantém otimista ali com o Brasil, entre os emergentes, mas esse fluxo aí não vem, né, de como você até trouxe aí para a gente, muito bem pontuado. Como que você enxerga de fato, né? O que precisaria ser feito para a gente conseguir recuperar e não viver sempre nesse voo de galinha especificamente? Vê a hora vindo, de repente perde e aí começa tudo de novo. Então, sabe que com essa balança comercial do ano passado, a balança de pagamentos do ano passado e desse ano, é tão boa
O meu discurso tem sido que o real vai valorizar, o dólar vai cair, porque moeda é sempre uma contra a outra, né? Quando se fala que o real vai valorizar contra quem? Né? Estamos falando contra o dólar. Falando que vai cair nem que seja por um movimento físico, porque tem um fluxo enorme para vir. Se o Banco Central não comprar, não tem muito como o real não valorizar. Esse tem sido o meu discurso e de muita gente no mercado também, mas não está acontecendo. Tem um pouco da história global, que no final do ano estávamos todos muito animados. Eu acho que contaminou até as análises mais serenas. E nesse primeiro tri não foi favorável. E no Brasil nós temos um problema crônico, né? Vai ser o de sempre. O Brasil, o país, gasta mais do que arrecada, isso traz uma certa insegurança. Quando o mercado está muito animado, ok, corre-se o risco. Mas quando o mercado está com outras oportunidades, você vê assim, o mercado acionário americano está dando baile. Por que alguém vai correr o risco no Brasil que tem uma insegurança na conta fiscal? Então, o fiscal é a grande questão. E os sinais não têm sido positivos. Nós vamos ter novidades em breve. Em maio vai sair um direcionamento, em agosto tem orçamento novamente. Mas o cenário não é um cenário bom para o fiscal. É um cenário bom para crescimento, é um cenário razoável para a inflação, mas o fiscal continua sendo ruim. Reinaldo, a gente estava até comentando, né, a pesquisa que saiu hoje a respeito popularidade de Lula, também visão do mercado financeiro em relação ao ministro Fernando Haddad, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem, né, são mais agraciados ali com popularidade dentro do mercado do que especificamente o presidente Lula. E aí a gente olhando, né, olha para a bolsa, olha para o mercado, em níveis de preço bastante atrativos, e aí olha para a condução da política econômica, o ministro Fernando Haddad tentando segurar ali com mão firme uma arrecadação, gerando uma arrecadação importante, tentando segurar os gastos, tentando colocar ali algum tipo de limites, né, para um governo gastador. O Banco Central atuando também e trabalhando nesse sentido. Mesmo assim, né, mesmo com Lula tentando fazer algum tipo de gasto mais exacerbado, o ministro puxando daqui, o Banco Central atuando, a Bolsa com valor baixo. Brasil tem esse cenário de compra, na sua visão, mesmo sem o fluxo estrangeiro, mas olhando para a Bolsa, é um cenário de compra, é um cenário onde os investidores podem, né, fazer seus investimentos, claro, calculando risco, calculando tudo, mas a gente tem um cenário de compra para o Brasil, Reinaldo? Então, você levantou vários pontos relevantes, né? A popularidade do presidente Lula cair nesse trimestre está absolutamente dentro do cenário esperado. Na realidade, é comum no segundo semestre, quarto trimestre do primeiro ano do mandato, a popularidade do presidente eleito começar a cair. Isso não aconteceu ano passado e está acontecendo um pouco agora. É normal. Mas é claro que o político, o governante não gosta. Se reagir gastando mais, piora a situação. Então tem esse primeiro ponto. Era esperado, vamos ver como o governo reage. Se a Bolsa está barata, a Bolsa brasileira está barata ou não, essa é a grande questão, né? O fato do PL estar baixo não significa que ela vai subir. O mundo hoje, ele está crescendo muito em vertentes que o Brasil não tem participação. O Brasil está muito bem no agro, então, mas inteligência artificial, o que o Brasil tem de inteligência artificial? Nada, né? E isso que é matador hoje. E aí os Estados Unidos têm lá 9 entre as 10 maiores empresas do mundo, estão bombando. E quando você olha o PL delas, também não é nada tão absurdo assim, porque realmente o pessoal está conseguindo monetizar rápido. Por isso que esse movimento nos Estados Unidos é diferente do movimento da bolha dos anos 2000. Não que não possa cair, pode ser que tenha algum ajuste em algum momento. Mas as empresas já estão monetizando, estão ganhando dinheiro, não é aquele movimento de capex sem retorno. Então,
as oportunidades ao redor do mundo estão muito boas. A gente está falando de Japão, o Japão voltou ao patamar da Bolsa de 30 anos com uma economia muito diferente, com as empresas uma situação muito diferente. Então você tem que contextualizar o Brasil com os seus competidores. Em geral, os competidores, quando a gente fala de juros, de moeda, os competidores são emergentes. Quando você fala em ações, aí depende. Pode ser emergente, pode ser também países mais avançados. E os países avançados estão atraindo muito capital para lá. Brasil, você pega 25% da Bolsa é Petro e Vale. Minério caiu 23% esse ano. Arrasta o preço da Vale, fora as outras situações que ela tem. Petro a mesma coisa, apesar do petróleo estar parado, subiu um pouquinho esse ano, a produção bombando para a Petro é um momento ótimo. A Petro é uma empresa muito barata comparada aos seus comparáveis, mas ela tem os problemas que estão nos jornais todos os dias, aí arrasta para baixo. Você exclui essas ações e vamos olhar as outras empresas, tem algumas realmente que operam muito bem, tem mercado internacional, tem o sistema bancário forte no Brasil, então você tem boas empresas, mas é suficiente para puxar o índice Bovespa? Tem que tomar cuidado. Eu diria assim, tem algumas boas empresas com histórias interessantes, turnarounds, business revolucionários, não na linha de inteligência artificial, mas que tem alguma cara de disrupção que fazem sentido como investimento de médio, longo prazo. Mas dizer que a Bolsa brasileira é barata é uma generalização que eu não gosto. Eu prefiro não fazer. Perfeito. Reinaldo Legrazi, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos sua presença. Volte sempre aqui. Espaço aberto para você. Uma ótima quarta-feira. Obrigado, Felipe. Prazer em vê-los. Até mais. Um abraço. Reinaldo Legrazi, gestor da Panambi Capital, aqui conosco. 12h20, a gente vai se encaminhando aqui para a reta final, mas, claro, sempre dá tempo para o Maurílio Goldner trazer as últimas atualizações do mercado financeiro, ele que está acompanhando de